Olá, queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem e te convido, você que gosta da meditação da palavra de Deus, da mensagem simples e pura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu te convido. Eu sou o evangelista Édio, do canal A Voz do Atalaia. Eu quero falar hoje sobre o mais poderoso casamento que está para acontecer. E o convite ainda está sendo feito para este casamento. O Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: "Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado." Então só tem duas coisas: é salvação e condenação. E nós não conseguiríamos fugir da palavra de Deus. Se estamos na obediência, estamos na palavra. Se estamos em desobediência, estamos na palavra de Deus. Todos os seres humanos já traçaram o seu destino, mas se o seu destino não é muito bom, você pode voltar atrás e mudar tudo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando aceitemos de Deus, através do Evangelho, a aliança dele, que foi oferecida a nós, seres humanos, e a aliança de Deus é Jesus Cristo. Eu vou te contar um pouco sobre o personagem mais puro e perfeito que passou neste mundo. O nome dele é Jesus. Jesus Cristo foi prometido por Deus a este mundo perdido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha a vida eterna. O ser humano é um ser tricotômico e dentro do ser humano tem uma eternidade que foi plantada por Deus. Mas o pecado de Adão no jardim do Éden, sem ele saber, ele fez com que todos os seres humanos fossem separados, destituídos da glória de Deus. Mas Deus logo preparou o Salvador da humanidade. E a Bíblia diz que o mediador entre Deus e o ser humano é Jesus Cristo, não existe outros. As religiões têm colocado outros, mas é tudo fake news, é tudo mentira. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, e a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o ser humano. Jesus Cristo veio a este mundo cumprir os objetivos, os protocolos espirituais que Deus tinha delegado para ele cumprir. E Jesus Cristo veio. Ele não foi muito bem-vindo. Ele foi rejeitado. Ele foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Eu vou contar um pouco da sua vida aqui na Terra. E vou te dizer também o maior objetivo, é o que eu penso, o maior objetivo, o porquê ele veio neste mundo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus mandou o Verbo a este mundo, a sua palavra a este mundo.
foi introduzido no ventre de Maria. 9 meses depois, o Verbo nasceu em Belém da Judéia, em época de festa. E ele foi crescendo. Dia após dia ele foi crescendo. Teve várias etapas na vida de Jesus Cristo. Por um tempo ele foi dependente dos seus pais, precisando ser amamentado, cuidado, precisou do carinho, do cuidado de sua mãe e de seu pai, materialmente falando. Ao 8º dia levaram ele para passar pelo procedimento dos judeus. Aos 12 anos, ele já estava no meio dos doutores da lei, pregando e ensinando a palavra. Dos 12 aos 30 anos não se fala muito nele, mas na profecia diz que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. E aos 30 anos o Senhor Jesus assume. Ele vai e se batiza. O seu primo o batizou. E ele foi então encaminhado para o deserto por Deus para passar por um teste. E ele venceu Satanás no deserto, em todas as instâncias. Jesus jovem, 33 anos. E ele então viu os seres humanos, ele se apaixonou. Ele olhava os seres humanos e parece que ele os paquerava, querendo se unir aos seres humanos. Materialmente, o Senhor Jesus estava aqui, parece que estava limitado, não podia muita coisa. Mas mesmo limitado, ele viu as almas humanas e ele então começou a ter boas intenções com os seres humanos, a paquerá-los. Jesus queria se unir aos seres humanos. Então ele foi chamando um após outro. Espiritualmente, o Senhor Jesus começou a namorar. E depois ele então aliançou aqueles que estavam com ele. Começou então o noivado de Cristo. Uma pessoa se noiva quando as duas partes querem. E Jesus então noivou-se espiritualmente daqueles que lhe seguiam, daqueles que também lhe amavam. Uma certa ocasião ele estava no deserto e ele disse: Pai, eu te dou graça porque ocultaste coisas grandes dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E ele então chama aqueles pequenos para estarem perto dele, oferecendo a eles cura, libertação, solução de problema. Jesus Cristo olha aquela multidão desesperançada, tristes, abatidos, e ele então disse àquela multidão: Vinde! Jesus Cristo disse isso. Vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A multidão vieram para ele. E ele os curou, os libertou. Ele fez maravilhas. Só que não foi todos que continuaram com ele, porque a maioria receberam apenas a cura, a solução de problema, mas não quiseram andar com Jesus. Porque para andar com Jesus precisa amá-lo, precisa ter compromisso, precisa ter uma aliança com ele. E só tem aliança quem é noivo, quem é noiva, quem assume um compromisso.
O maior desejo do Senhor Jesus sempre foi ter compromisso com seres humanos. Mas não é isso que a maioria dos seres humanos, ou na totalidade, eles querem. Apenas uma minoria assumiram o compromisso com Jesus Cristo. Hoje, na ótica espiritual, Jesus é noivo. E uma multidão aqui na terra é chamado de noiva, porque os dois têm alianças. E naquela palavra que Salomão disse para uma mulher do seu coração, que amava ele muito, ele disse: põe-me como um selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. Certamente, ela deve ter dado a resposta: eu também tenho te colocado como selo sobre o meu coração, porque o meu amor também é forte como a morte. Esta é a prova de uma aliança completa, uma aliança perfeita, onde não só uma parte ama, mas as duas partes se amam. Sendo assim, o casamento é certeza. É certeza que Jesus Cristo um dia se casará com a noiva preciosa, que hoje chamamos de igreja, de povo santo, de povo adquirido. E a Bíblia diz que esse povo, Jesus Cristo os comprou. Está em Apocalipse 5, 10 e 11. Jesus Cristo está noivo. Ele não se casou ainda. Por isso ele ainda não tem o total domínio sobre a sua noiva, porque ainda não é casado. Eu vou dizer uma coisa: o casamento do Senhor Jesus Cristo já está representado lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Olha o que diz, Gênesis, capítulo 24. Ora, Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado, Abraão, em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que Abraão possuía. Abraão chamou ele e disse: põe a tua mão sobre a minha coxa, para que eu te faça jurar. Pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, minha parentela, e dali tome mulher para o meu filho Isaque. E o servo disse: se porventura não queira seguir-me, a mulher, a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra onde saíste? Abraão disse: guarda-te, que não te faça tornar lá o meu filho. Em outras palavras, solteiro. Isaque não tornará lá solteiro. Jesus Cristo não virá aqui na terra solteiro. Na sua primeira vinda, ele veio solteiro. Na sua segunda vinda, ele virá casado. Vamos adiante. Abraão disse: guarda-te, não faças tal, lá tornar o meu filho. O Senhor dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da casa de minha parentela, e me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. E ele disse novamente: se a mulher não quiser me seguir, aí será livre do meu juramento, disse Abraão. Somente não faça tornar o meu filho lá solteiro. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor,
e jurou sobre aquele negócio. O seu servo era o mais velho da casa, chamava-se Eliezer. Ele tinha, aliás, eu não sei se era o mais velho, mas ele tinha total domínio sobre a herança, sobre a herdade, sobre a riqueza de Abraão. E olha o que ele disse aqui, no 11. No 11. Não quero ler no 10. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, e toda a sua fazenda do seu senhor estava na sua mão. Não significa que ele levou toda a riqueza, mas ele levou joias, ouro, prata, joias, pedras preciosas. Levantou e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os seus camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíram para tirar água. Ele fez os seus camelos se ajoelharem perto dos poços. E ele então ora a Deus. E na sua oração ele diz: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um encontro e faz-me beneficência ao meu servo, senhor Abraão. Ele pediu a Deus para que Deus desse para ele um bom encontro, porque ele estava ali num lugar onde ele não conhecia ninguém. Eis que, estando de pé junto à fonte, as filhas dos varões daquela cidade saíram para tirar água. E ele disse na sua oração: Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu tome água, e ela me disser, bebe, e eu darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça que nisso fizesse beneficência ao meu Senhor. Na nossa linguagem, que nisso fizeste um milagre, porque só um milagre mesmo. E isso aconteceu. Porque Deus tinha chamado Abraão, Abraão estava na obediência, Deus estava com ele. E Deus assinou embaixo quando Abraão fez esse tratado com o seu servo. E o servo foi, e Deus prosperou a sua viagem. E olha o que aconteceu. No 15, e sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que tinha nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com o seu cântaro em seu ombro. E a donzela era muito bonita, muito formosa, à vista, virgem, a quem nenhum varão havia tido relacionamento com ela. Desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo de Abraão, Eliezer, ele disse, correu-lhe ao servo, ao seu encontro e disse, deixa-me eu beber um pouco do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, baixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, ela disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. Espírito voluntário, ele não pediu, ela se voluntariou para fazer isso. Cada crente que hoje segue a Jesus Cristo, não estão obrigados seguindo Jesus, não estão seguindo Jesus forçado, estão seguindo e servindo o Senhor Jesus com um coração voluntário. E note uma coisa, ela levou depois disso, ele e a sua casa. E o varão admirado de ver, calando-se para ver se o Senhor havia prosperado a sua jornada. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão pendentes de ouro
de meio ciclo de peso, de 2 pulseiras, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos. E disse: de quem tu és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em tua casa, na casa do teu pai, pousada para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu a Naor. Em outras palavras, eu vou já correr para o tempo ser abreviado nesta mensagem. Abraão era um tipo de Deus, ricaço, poderoso, o mais rico daquele lugar. O seu filho, filho único, herdeiro de toda a riqueza do seu pai. Mas ele só iria herdar a riqueza do seu pai depois do seu casamento. Por enquanto, quem estava na administração era Eliezer. Abraão, um tipo de Deus. Isaac, um tipo de Cristo. Eliezer, um tipo do Espírito Santo. Rebeca, um tipo da igreja. Nesse lugar aqui está codificado o arrebatamento da igreja, o arrebatamento pré-tribulacionista. E eles foram. Quando seus pais disse para aquela menina: irás tu com esse varão? E ela disse: irei. Nesse momento, Eliezer deu sinal aos seus moços que estava com eles, e eles desceram então e colocaram braceletes, brincos, joias sobre Rebeca. É um tipo dos 9 dons que a Igreja de Cristo recebeu na terra. Na tipologia, veja, no Velho Testamento, o encontro da igreja com Jesus Cristo, o arrebatamento. Aqui é um tipo do arrebatamento da igreja. Abraão é tipo de Deus. Isaac, o tipo de Jesus Cristo. Eliezer, um tipo do Espírito Santo. Rebeca, um tipo da igreja que será arrebatada. Os 9 dons que a igreja tem hoje. Já está aqui as joias, os braceletes, os 9 presentes que Rebeca recebeu. Era uma tipologia dos 9 dons do Espírito Santo. Eliezer, então, estava levando a noiva de Cristo. Ele não era o noivo, ele era o cicerone, ele era o guardador, ele era aquele que estava levando a noiva para Isaac. O Espírito Santo não é o noivo da igreja, ele é o cicerone, é aquele que está caminhando com a igreja, preparando, protegendo e levando ela ao encontro de Jesus Cristo. Antes da vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, a igreja vai 7 anos antes. A igreja, na realidade, ela não está aguardando a segunda vinda de Cristo. Os líderes, a liderança, os pregadores têm feito muita confusão ao longo do tempo, dizendo sobre a vinda de Cristo, a vinda de Cristo. Irmãos, a vinda de Cristo está perto, se prepare. Irmãos, a vinda de Cristo está perto, se prepare. Nós, igreja, não estamos aguardando a vinda de Cristo, estamos aguardando o arpazo, arrebatamento. Vinda de Cristo é parousia. Na primeira vinda ele veio para judeus, só para judeus. Os judeus rejeitaram. Jesus então começou a paquerar, namorar um povo, o povo recepcionou a paquera, o namoro dele, então ele os noivou e hoje ela é noiva de Cristo. Ainda não está casada, mas irá se casar.
A noiva de Cristo hoje, ela não está vestida ainda de noiva, ela está vestida de justiça. Ela será vestida de noiva no arrebatamento. Nós não temos a noção aonde está o vestido da noiva espiritual, mas sabemos que nos céus tem uma cidade chamada Nova Jerusalém e está lá em algum lugar, o vestido da noiva já preparado ou preparado para ela usar. E no dia que uma noiva se casa, não é ela que se veste. E quem é que veste a noiva? As pessoas de perto, de confiança, as amigas. As amigas. E espiritualmente, quem vestirá a noiva de Cristo? Os anjos. Vai vestir a noiva de Cristo. E ela será arrebatada. Porque para a noiva de Cristo vestir e ser arrebatada, ela precisa primeiro ressuscitar dos mortos. E depois os que estiverem vivos, primeiro serão transformados. Aqueles que já foram ressuscitados. E a multidão se unirá juntas, e juntas receberão o vestido de noiva. Eu não sei como será esse mistério, porque é mistério. Mistério não se explica, a gente só crê. Mas vai acontecer. O vestido da noiva já está pronto, mas ela não está vestida de noiva ainda. Ela está vestida de justiça. O conselho da palavra de Deus, Paulo disse, irmãos, revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse foi o convite. Nós somos vestidos de justiça. Agora, o revestimento é a gente que procura, através da vigilância, da oração, do jejum. É nós que nos revestimos. Além do nosso revestimento, terá depois da nossa transformação ou da ressurreição dos mortos, aí sim, os anjos descerão, inflação de segundo, e vestirá a noiva. E a inflação de segundo, a noiva subirá vestida de noiva para a glória de Deus. O Espírito Santo, alegre, feliz, orgulhoso, entregará a noiva pura, perfeita, sem mácula, ao noivo puro, perfeito e sem mácula. E quando ele entregar, certamente ele feliz vai fazer assim: cumpri o meu trabalho. Aí a igreja vai se casar. Porque Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele veio, foi rejeitado. E depois que ele foi rejeitado pelos judeus, na minha linguagem, claro, ele namorou os seres humanos com amor eterno. E os seres humanos, um após um, foi respondendo a sua paquera, o seu namoro. E assim que resolveram assumir mesmo, Jesus Cristo os aliançou. Aí então nasceu a igreja. Jesus foi para a glória. 50 dias depois, ele mandou o seu Espírito para inaugurar a igreja. Inaugurar a igreja. E andar com ela. Fazer ela lembrar de toda a palavra que ele disse. E a igreja ainda não se casou. Por isso, Jesus não tem ainda total autonomia, autoridade sobre a sua
igreja porque ele não casou ainda. Por isso que tem tanta luta, tanta perseguição, tanta aflição. Um dia forte, um dia fraco, um dia forte, um dia fraco, um dia forte, um dia fraco. Faz parte, é a vida aqui no mundo. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vamos vencer, porque o Espírito Santo nos anima, nos reanima, nos encoraja. Assim que a igreja for arrebatada, ela entrará lá não apenas vestida de justiça, não apenas revestida, como o apóstolo Paulo diz, mas ela terá a primeira vestimenta de justiça, depois a segunda vestimenta, revestimenta de glória, de majestade, a terceira revestimento, ela será vestida de noiva, o vestido caro, que o noivo pagou alto preço. Aqui na terra, quando uma noiva vai se casar, é ela ou a família que compra o vestido. Mas na ótica espiritual, Jesus Cristo já comprou o vestido da sua noiva, já está tudo preparado. Assim que o Espírito Santo arrebatar a igreja, ela chegará lá vestida de noiva. Ela irá diante do trono de Deus. E quem fará o casamento da noiva com Jesus Cristo? O próprio Deus. Depois que ela estiver casada, olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 19 e o verso 7. Olha o que a Bíblia diz. 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegramo-nos, damos a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa, agora não é noiva, é esposa. O vestido caro, precioso, é de noiva, mas tem um vestido mais caro e mais precioso do que o vestido de noiva. É o vestido da esposa, só que aqui não é uma esposa qualquer. É a plebeia que se tornou noiva e agora esta plebeia está casada. Ela será esposa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela será rainha. Imagina o valor de um vestido de uma rainha. Eu quero parar por aqui. Mas os judeus nesse tempo, a igreja passará pelo bema, os galardões, pela sala do banquete, pelo casamento. Jesus Cristo voltará para socorrer quem? Os judeus. E quando ele voltar, ele já vai voltar casado. Então note uma coisa, a primeira vinda ele veio solteiro aos judeus. E ele veio só para judeus. A segunda vinda, ele vem para socorrer, acudir os judeus. E ele já virá casado. Que a graça e a paz da parte de Deus continue sobre todos vocês. Dê o seu like se você gostar. Compartilhe esta mensagem. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.